Olá, meus irmãos, Pai do Senhor, Deus abençoe a todos aí, amém? Nós vamos hoje falar um pouco aqui sobre a Reforma Protestante. Na verdade, nós vamos falar sobre os 5 pontos, principais, cruciais da Reforma Protestante, os 5 solas. Amém, meus irmãos? Nós não vamos falar hoje da história da Reforma Protestante, vamos deixar para falar em outro vídeo mais para frente aí. Mas hoje nós vamos focar aqui nos 5 pontos principais, cruciais da Reforma Protestante, e são 5 pontos que mudaram a história da igreja ali no século XVI e são muito importantes para as igrejas protestantes evangélicas nos dias atuais, amém? Vamos falar também um pouquinho do legado espiritual da Reforma, desse evento maravilhoso em que Deus usou ali Martinho Lutero para mudar os rumos da igreja após ali a Idade Média. Amém, irmãos? Olha o que o teólogo escocês William Cunningham falou aqui acerca desse evento maravilhoso, acerca da Reforma Protestante. Abre aspas. Foi o maior evento ou série de eventos desde o encerramento do cânon das Escrituras. Fecha aspas. Amém? Então, o teólogo escocês William Cunningham disse que foi o maior evento ou a série de eventos desde o encerramento do cânon das Escrituras, ou seja, desde quando, desde após, o cânon das Escrituras ali no século III, ali para o século IV, quando através ali do Concílio de Nicéia foi instaurado ali o cânon das Escrituras Sagradas. Esse foi um dos maiores eventos da história da Igreja e eu sou obrigado a concordar com William Cunningham. Amém, irmãos? Vamos falar aqui sobre os 5 pontos da Reforma Protestante, que são chamados, a gente conhece por 5 solas da Reforma, né? É importante falar sobre eles porque são 5 pontos fundamentais que mudaram a história da igreja e que fizeram com que a igreja voltasse ao retorno das Escrituras e a ter uma fé e uma espiritualidade mais robusta, mais poderosa, mais próxima de Deus. Esses eventos mudaram a história da igreja, e não só da igreja, mas a história da humanidade. Amém, irmãos? E esse legado, o legado da Reforma, vem até hoje. Até hoje nós usufruímos do legado da Reforma Protestante. Ainda que muitas igrejas nos dias atuais, as igrejas não digo as igrejas históricas, porque as igrejas históricas ainda mantêm o padrão, e o espírito da reforma, o espírito da sola escritura, de somente a graça de Deus, sola fide, sola deu glória, e solo Christus, que são os 5 pontos ali da reforma, ainda mantém esse espírito as igrejas históricas, mas as igrejas mais modernas já têm abandonado esse espírito, como nós podemos ver aí nos dias atuais, muitas igrejas se afastando do cerne da palavra de Deus, se afastando das escrituras e seguindo movimentos contrários à palavra de Deus. Nós vamos iniciar aqui e vamos falar sobre as 5 solas e também sobre o legado, que ele deixou, que esses pontos deixaram para nós. No processo da Reforma Protestante, foi sintetizado alguns princípios fundamentais ou credos teológicos básicos, então chamados de 5 solas. Vamos entender aqui o que é essas 5 solas. A palavra sola vem do latim e em português significa somente. Então a palavra sola, porque os eruditos ali na Idade Média escreviam em latim. O latim era a língua culta da época. Então, por isso a palavra sola, que significa somente, amém? Implicitamente rejeitam e contrapõem os ensinos da então religião dominante, a Igreja Católica. Sendo assim, ficou definido esses 5 pontos como sendo essenciais para a vida prática da Igreja cristã. Sendo eles sola Escritura, que significa somente a Escritura, sola gratia, que significa somente a graça, sola fide, somente a fé, solus Christus, somente Cristo, e soli deu glória, glória somente a Deus. Amém? Vamos falar aqui de forma resumida, é claro, para não ficar muito grande, sobre esses pontos fundamentais da fé protestante. Amém?
O primeiro ponto é o sola escritura, irmãos, somente a escritura. A reforma protestante foi importantíssima porque ela trouxe de volta, né, ela retornou às bases fundamentais da nossa fé. Ali na Idade Média, a igreja estava corrompida, com muita idolatria e muitas coisas erradas, né? A idolatria, a questão das indulgências e de vários outros problemas ali que dificultava a vida do povo para servir a Deus corretamente. E a reforma protestante é importante porque ela tem um retorno às escrituras, um retorno à palavra de Deus, à fonte da nossa fé. Amém, irmãos? Então é preciso lembrar que a reforma do século XVI foi, acima de tudo, uma tentativa de voltar às origens do cristianismo e estabelecer um retorno às escrituras como sendo a autoridade máxima do crente em oposição à autoridade infalível do clero. Então, lá na Idade Média, e até hoje, né, os católicos ainda pensam assim, infelizmente, que acreditam que o clero, né, tem uma autoridade infalível sobre as escrituras e a tradição, o clero e a tradição, né? Para eles, a tradição e o clero estão ou no mesmo nível ou acima das escrituras. Alguns dizem que estão no mesmo nível, outros dizem que estão acima das escrituras. Mas nós sabemos que nem no mesmo nível e nem acima das escrituras, porque a tradição é falha, porque é feita por homens e homens falham. Amém? Homens podem pensar uma coisa numa geração e, influenciados pela cultura em outra geração, já mudarem de posição e falarem outras coisas. Amém, meus irmãos? Mas isso que os reformadores buscaram, né? Lutero ali no início e depois, consequentemente, os outros reformadores buscaram o retorno da palavra de Deus, porque havia muita contradição. Amém? Contradição entre a tradição. Um teólogo, ou melhor, uma pessoa do clero falava algo em um século e no outro século eles se contradiziam. Amém, irmãos? Então houve esse problema ali na Idade Média e a luta da reforma é para que voltássemos às Escrituras, a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus como fonte de autoridade, amém? Porque a palavra de Deus não se contradiz, amém, irmãos? A palavra de Deus é infalível e não se contradiz, enquanto o clero e os papas, né, e a tradição falha. Então esse aí foi um ponto fundamental. Sola a escritura, ou seja, somente a escritura é suficiente para a nossa fé e para a nossa vida com Deus. Quero conhecer a Deus, a escritura é suficiente para conhecer a Deus e para viver a vida na presença de Deus. Amém? Em contraposição com o pensamento dominante da época, em que a tradição e o clero católico era também importante para as pessoas viverem. Então o que eles diziam, eles achavam, né, que o que eles diziam era autoridade para o povo tinha que seguir o que eles diziam e não o que a palavra de Deus diz. E a reforma vai lá e busca a palavra de Deus, né, retorna, ou seja, volta lá para a fé apostólica, né, para a fé dos primeiros cristãos, de que a palavra de Deus é fonte de autoridade e a única regra de fé e conduta para os cristãos. Amém? Portanto, com o conceito de somente a Escritura, os reformadores estavam afirmando que a Bíblia era a única fonte de revelação divina escrita por qual o cristão deve ser avaliado, e nela contém tudo que o homem necessita para a salvação. A sola Escritura é um princípio fundamental da reforma e sustenta que as Sagradas Escrituras possuem primazia sobre a tradição e o magistério da igreja. Aí, olha uma frase aqui de Lutero, de um escrito de Lutero naquela época, o que ele diz aqui, ó. Um simples leigo armado com as escrituras é maior que o mais poderoso papa sem elas. Amém? Frase de Martinho Lutero. Olha o espírito que estava ali, né, na vida de Lutero e na vida dos primeiros reformadores ali, um espírito de amor à palavra de Deus. Ele diz que um simples leigo, uma pessoa comum, nem do povo, armado com a palavra de Deus, que conheça a palavra de Deus profundamente, é maior e mais poderoso que o Papa, que o mais poderoso Papa sem elas. Amém? Vamos para o segundo ponto aqui, sola gratia, somente a graça.
Esse princípio é o ensinamento de que a salvação vem por meio da graça divina, ou favor imerecido, e não por meio das obras, indulgências ou qualquer coisa externa a ela. Então aqui é importante o segundo ponto desses 5 solas aí, o sola gratia, ou somente a graça, né? Pois a igreja dominante na época ensinava e o povo vivia ali submerso em uma cultura que era legalista, também um legalismo extremo, ao ponto de as pessoas terem pavor do inferno, pavor das coisas, e a igreja usava isso para manipular o povo, amém? Através do medo, né, do terror, né? Através do terror manipulava o povo ali, o povo mais inculto, né? O povo pobre, o povo das periferias, né? O povo comum, que não tinha acesso às escrituras, amém? Por que não tinha acesso às escrituras? Por causa da condição não era só culpa da Igreja Católica, né? Claro que havia um contexto ali cultural que nós vamos falar em outros vídeos, mas também a igreja tinha uma grande importância porque ela não se preocupava em dar o ensinamento correto da palavra de Deus para o povo, já que toda a missa, né, era feita, né, toda a missa era celebrada em latim, na língua culta, e o povo não conhecia o latim, amém? Ali na Idade Média, o povo não entendia a o que estava sendo ensinado e o que estava sendo falado ali nas missas, porque estavam sendo feitas em latim. Isso prejudicava o entendimento do povo. Por isso que havia muita idolatria, né? Muitas coisas erradas, as pessoas não conseguiam servir a Deus, as pessoas faziam sacrifícios de tolos, né, irmãos? Nós sabemos ali na história da Idade Média que as pessoas se sacrificavam, as pessoas faziam penitências e diversas outras coisas que desagradam a Deus, que não tem nada a ver com a Escritura e nada a ver com o cristianismo puro e simples e verdadeiro. Amém? Vamos lá. Sola gratia é o favor de Deus ao pecador mediante a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque pela graça, aqui é o texto, né, de Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, sola gratia é importantíssimo, é um retorno à fé apostólica, um retorno à fé dos primeiros cristãos, de que só a graça salva. Amém? A salvação é um ato da misericórdia e da bondade de Deus. Deus salva-nos pela sua graça, favor imerecido de Deus, amém? Ele concede esse favor merecido àqueles que creem, amém, meus irmãos? Então, pela graça sois salvos, mediante a fé, não é por penitências, amém? Nem por indulgências, nem por qualquer coisa que nós possamos fazer, mas pela graça de Deus somos salvos, e não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Está lá em Efésios 2, 8, 9. Terceiro ponto aqui, sola fide, somente a fé. Este é o ensinamento de que a justificação, ou seja, o ato de ser declarado justo apenas por Deus, é recebida somente pela fé, sem a necessidade das obras, em contraste com a doutrina católica de que o homem é justificado por obras e fé. Então o que os católicos ensinavam lá? Que os homens eram justificados diante de Deus pelas obras. Então as obras se tornou um legalismo, porque as obras começaram a ser enfatizadas de forma muito profunda e as pessoas começaram a ficar apavoradas, né? E faziam, por isso eles faziam aquelas penitências. Nós temos, quando pensamos na Idade Média, nós lembramos, né? Vem logo na nossa mente a ideia daquelas pessoas se batendo com chicotes, inclusive Lutero, depois nós vamos falar em outro vídeo, Lutero também fazia isso, né? As pessoas se faziam penitências porque sabiam que era pecador, sentiam o peso, né, do pecado na sua vida, sabendo que eram pessoas pecadoras, queriam se justificar diante de Deus por meio das suas obras, só que as obras não são capazes de justificar ninguém, amém? Por isso Cristo veio, e o que nos justifica diante de Deus é a fé. Isso é importante, nós precisamos ter isso na nossa mente, aquecer o nosso coração com essas verdades da palavra de Deus, amém? Para termos uma vida cristã mais abençoada, mais fortalecida na presença do Senhor, amém, meus irmãos? Pela fé. A fé é que nos justifica diante de Deus, amém? E a fé
que nos justifica diante de Deus é dada pela graça do Senhor. Amém, meus irmãos? Sola fide é o entendimento de que os homens não podem ser justificados por seus méritos, e sim somente pelos de Cristo, somente pelos méritos de Cristo. A salvação não é de graça, a justificação também não é de graça, mas é dada pela graça. Por que não é de graça? Porque alguém tinha que pagar, e quem pagou? Cristo. Então, pelos méritos de Cristo. Amém, meus irmãos? Nós temos fé, e essa fé nos justifica pelos méritos de Cristo. Romanos 3:28. Então, fé faz o quê? Fé não salva, não justifica, mas fé produz justificação e boas obras. Amém? Então, nós somos salvos pela graça de Deus, e essa graça nos conduz às obras que Deus preparou para que vivêssemos nela. Então, se somos salvos, nós somos conduzidos por Deus a praticar as boas obras, mas não são essas boas obras que nos salvam e nem que nos justificam diante da presença de Deus, mas a graça de Deus e a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí, Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem... Isso é Paulo dizendo, né? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Amém? Quarto ponto aqui da Reforma Protestante: solo Christus, somente Cristo. É um ensinamento de que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e não existe salvação em nenhum outro. Solos Christus, ou somente Cristo, é o princípio que revela o senhorio de Cristo, em contrário àquilo que se entendia na época, de que o Papa era o vigário de Cristo e Maria a mediadora dos homens. Somente Cristo salva e conduz o homem a Deus. Amém? Então, olha que maravilha, né? O quarto ponto aqui da Reforma Protestante era a busca dos reformadores, né? Dos cristãos evangélicos, em voltar-se para Cristo, ou seja, somente Cristo. Cristo é suficiente para a nossa vida cristã. Cristo é suficiente para a nossa vida, amém? Cristo é suficiente para a nossa salvação, para a nossa purificação e a nossa santificação. Cristo, solos Christus, amém, meus irmãos? Por quê? Porque naquela época, e até hoje, né, os católicos têm o Papa como um vigário de Cristo. E Maria, né, muitos católicos acreditam que Maria é a mediadora entre os homens, ou seja, acreditam que Maria vai lá pedir, né, ela é capaz, né, eles acreditam que ela é capaz de interceder pelos homens aqui. Algumas pessoas pedem a Maria e Maria vai lá interceder, sendo que a palavra de Deus não ensina isso, amém, irmãos? A palavra de Deus nos ensina que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e nós temos livre acesso pelo vivo caminho do Senhor, ou seja, nós temos livre acesso para adentrar no Santo dos Santos pela obra de Cristo na cruz, amém? Então, somente Cristo. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Isso contrariava toda a questão lá, né, do Papa como vigário de Cristo e de Maria como a mediadora entre os homens, amém? Eles estavam retornando à fé apostólica e dizendo, não, Cristo é a verdade absoluta, e em Cristo eu tenho vivo caminho até Deus, amém? Só lhe deu glória, ou glória somente a Deus. Esse é o quinto ponto da Reforma Protestante. Este é o ensinamento de que a glória é devida somente a Deus, né? Por quê? Porque o Papa lá tinha também um certo tipo de glória, as pessoas louvavam ele como o próprio representante de Cristo, né? Pois a salvação é realizada unicamente por sua vontade, a vontade de Cristo, e ação através de Jesus Cristo e o Espírito Santo. Só lhe deu glória é o reconhecimento de que tudo pertence a Deus, inclusive o crente, que deve glorificá-lo em todas as áreas da vida, seja religiosa ou não. Na Idade Média havia ali um pensamento de que o clero era mais importante do que as outras profissões. Amém? Por quê? Porque o clero tratava das coisas de Deus e as outras profissões das coisas da terra, não é verdade? Mas a reforma resgata isso, restaura isso, né? Ensinando que não, que todos nós devemos glória a Deus, e mesmo o que trabalha, o que trata ali com as coisas diretas de Deus, mas aqueles que trabalham como o padeiro, a questão da vocação, que eu acho que já disse isso em outros vídeos aí, sobre a vocação, né, sobre aquilo que você faz na sua vida que seja para beneficiar o próximo, também é algo que tem honra, porque
serve para glorificar a Deus. Quando você faz algo que beneficia o próximo, mesmo não sendo algo religioso, também você está glorificando a Deus com isso, amém? Então só lhe deu glória, glória somente a Deus. Na vida religiosa ou não, nós devemos glorificar a Deus em todas as questões da nossa vida. Amém, meus irmãos? Então deu para entender mais ou menos aí, né? Os 5 solas da Reforma Protestante. Glória somente a Deus. Cristo é o único que merece glória. Deus é o único que merece glória, digno de honra e de louvor. Então a igreja glorifica a Deus em todas as áreas da sua vida. Então nós somos cristãos e estamos servindo a Deus e aptos a glorificar a Deus por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Temos acesso ao Pai e tudo que fazemos na nossa vida serve para glorificar a Deus. E temos que ter esse entendimento que vivemos para a glória de Deus, amém? Então 5 pontos da Reforma Protestante, só para recapitular: sola a Escritura, somente a Escritura, a Bíblia é a palavra de Deus e a fonte de autoridade da igreja e de cada crente individualmente. Só a graça, somos salvos somente pela graça, por um favor imerecido de Deus. Só a fé que recebemos por Cristo, esta fé é que nos justifica diante de Deus, nos faz justo diante do Senhor, amém? Só os Cristo é suficiente para a nossa vida, Cristo é suficiente para nossa na nossa maneira de viver, em todas as questões. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, amém? Só lhe deu glória, e só lhe deu glória, né? Que é a glória pertence somente a Deus. Nós devemos oferecer glória a Deus em todas as questões da nossa vida. Amém, meus irmãos? Para terminar aqui, o legado da Reforma Protestante para a igreja e o mundo. Eu não vou me aprofundar aqui muito no legado para o mundo, talvez faça isso em outro vídeo, mas hoje nós vou tentar focar aqui no legado espiritual da Reforma Protestante, amém? Para não ficar muito grande. Olha só, não podemos negar que o maior legado produzido pela Reforma Protestante para a Igreja de Cristo foi certamente o retorno e apreço pelas Escrituras, levando Lutero a traduzir as Escrituras para o idioma alemão e produzindo gradativamente o acesso do povo comum à Bíblia, permitindo assim que pessoas simples pudessem conhecer a Deus. Amém? Então, nós não podemos negar que a Reforma Protestante ela nos trouxe um legado maravilhoso, irmãos. O legado do retorno à palavra de Deus, do retorno às Escrituras, de sair fora, né, das questões erradas, sair fora do misticismo que existia e que, infelizmente, muitas igrejas hoje, né, nos dias atuais, está repleta desse misticismo. E por isso precisamos focar nessas questões aqui para restaurarmos a Igreja de Cristo nesses últimos dias. Amém? Então, a questão do misticismo. A reforma foi muito importante porque ela mudou a questão dessas coisas erradas que existiam na Idade Média. Ela trouxe de volta o retorno à Escritura Sagrada, ao cerne da nossa fé, a palavra de Deus como fonte de autoridade. Amém? E também foi muito importante, por quê? Porque a partir da palavra de Deus ali, da reforma, né? A partir da reforma e do interesse dos reformadores ao retorno às Escrituras, Lutero faz o quê? Lutero traduz a Bíblia, né? Que estava em grego ou em latim para a língua alemã, e com isso foi possível com que o povo comum, né, as pessoas comuns, tivessem acesso à palavra de Deus, acesso às Escrituras, amém? Então olha só, a fé de Lutero, o interesse de Lutero pela palavra de Deus, né, pela verdade das Escrituras, beneficiou a humanidade inteira, porque a partir dali a Escritura foi traduzida para a língua alemã e depois, né, futuramente até hoje, ela é traduzida em diversos outros idiomas para que todos pudessem ter o acesso à palavra de Deus. Isso foi muito importante para o avanço da educação no mundo e também para o avanço da vida espiritual da igreja cristã. Amém, irmãos? Para que cada ser humano, cada crente individual tivesse acesso à palavra de Deus e saber aquilo que Deus quer para nós de uma maneira mais profunda. Amém?
A doutrina da justificação pela fé e do sacerdócio dos santos, defendida pelos reformadores, mudou a maneira dos cristãos de se relacionarem com Deus, retirando aquele fardo imposto pela religião dominante e trazendo aquilo que Paulo fala em uma de suas epístolas. Aí, citação de Paulo aqui, Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a doutrina da justificação pela fé e a do sacerdócio dos santos, defendida pelos reformadores, mudou a maneira dos cristãos se relacionarem com Deus. Isso é um fato. Amém, irmãos? Mudou. Por quê? Porque toda a religião da Idade Média estava focada ali na questão do clero. Então o povo era uma religião focada ali na questão ainda antiga, né, do clero. Ou seja, o povo não conseguia, não se chegava a Deus ali de uma forma plena, profunda, né? Por quê? Porque acreditavam que o Papa era o vigário de Cristo, amém? E os padres também tinham um papel importante nesta época, porque os padres eram e até hoje alguns ainda são, né? Chamados de sacerdotes. Então o povo acreditavam que eles eram sacerdotes. Por isso que ainda há na Igreja Católica até hoje, né? A questão da confissão. As pessoas vão lá e confessam para o padre, amém? Os irmãos que talvez não foram católicos, não conhecem alguém, talvez pode estranhar um pouco o que eu estou dizendo aqui, mas é um fato. Se você pesquisar um pouquinho, você vai saber. Até hoje, muitas pessoas católicas vão lá e confessam ao padre os seus pecados, amém? Claro que nós devemos confessar nossos pecados, mas não ao padre, a Deus, amém? A Deus, porque estamos em Cristo, amém, irmãos? Em Cristo, confessamos nossos pecados a Cristo, porque temos o livre acesso a Deus por meio de Cristo, amém? Então, isso prejudicava o povo, porque o povo via os padres e o Papa lá como se eles fossem sacerdotes de Deus, aquela coisa, né, tremenda. Eles eram mais santos, mais puros, então eles eram de Deus, tínhamos que chegar lá e eles eram os mediadores entre nós e Deus. Só que a reforma protestante muda tudo isso, amém, irmãos? Por quê? Porque ela tem um retorno às escrituras, e esse retorno às escrituras esclarece essa questão de que o sacerdócio, a questão do sacerdócio dos santos, todos nós somos sacerdotes agora diante de Deus, amém? Todos nós, eu, você, o crente mais fraquinho, o crente mais forte, qualquer cristão é automaticamente um sacerdote diante de Deus. É nós que oferecemos sacrifícios diante de Deus, nós mesmos, sem intermediários, amém, irmãos? O intermediário nosso é Cristo só. Amém? Então nós podemos, porque Cristo é o sumo sacerdote. Então nós, como sacerdotes, oferecemos sacrifícios a Deus e devemos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus para que Deus receba. E Cristo é o sumo sacerdote das ovelhas. Amém, meus irmãos? Essa questão do sacerdócio dos santos, em outra hora nós vamos falar mais profundamente sobre isso, é muito importante. Todo cristão onde dobra o seu joelho, Deus está ouvindo. Amém? Se você está em Cristo, na pessoa de Cristo, vive uma vida na presença de Deus, buscando ser santo a cada dia, mas não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo, Deus está ouvindo você. Amém? Não precisa de outros intermediários. Deus está ouvindo, porque Cristo já morreu por você. Ele é o mediador entre nós e Deus. Amém, meus irmãos? Então a doutrina do sacerdócio dos santos e da justificação pela fé, né? De que somos justificados pelo ato da graça de Deus, pela fé e não por nossas próprias obras, foi importantíssimo. Mudou a história da igreja, amém? Mudou a maneira dos crentes se relacionarem com Deus, transformou a igreja em uma coisa melhor, mais maravilhosa, mais profunda. A espiritualidade da igreja se tornou mais profunda. Por quê? Porque o povo pode buscar a Deus, servir a Deus, sentir Deus de forma mais plena em suas vidas, amém, irmãos? Todos nós podemos sentir a Deus de forma mais plena em nossas vidas e viver a vida com Deus de forma mais profunda em nossas vidas, porque passamos a entender isso, que sido justificados pela fé, isso aqui é Paulo, né? Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Para terminar aqui, ó. Além desses importantes avanços e mudança de paradigmas para a igreja, é preciso lembrarmos que
o legado da reforma ultrapassa os arraiais cristãos, né? Expandindo-se no mundo todo, proporcionando acesso à educação ao povo, com criações de diversas universidades ainda no século XVI e posteriormente diversas outras que contribuíram, sem sombra de dúvida, para o progresso do mundo. E aí eu não vou falar sobre isso aqui, posso falar outro dia sobre o legado cultural, né, e do mundo, né, secular que a reforma produziu para a humanidade. Amém, irmãos? Mas eu queria hoje só ter falado sobre os 5 solas e esse legado espiritual que nós recebemos da Reforma Protestante. Então, o que aprendemos? Qual a lição que devemos tirar disso? De que a Reforma foi importante, foi um ato de Deus, né? De Deus usou aqueles homens para transformar a igreja, para que nós pudéssemos ter um acesso mais profundo com a palavra de Deus e voltar às Escrituras, a fonte da palavra de Deus, com mais profundidade. E Deus fez algo maravilhoso na história através da Reforma, e que nós, nesses dias, depois de 500 anos, né, após a Reforma Protestante, nós precisamos buscar e colocar estas coisas em nossos corações. Amém, meus irmãos? Servir a Deus com mais dedicação, com mais vontade, amém? Com mais fé, né, confiando inteiramente na graça de Deus e na palavra de Deus como fonte de autoridade para as nossas vidas, amando a Cristo ainda mais, amém? Cada dia mais, amando a Cristo com fervor, porque nós sabemos que Deus é maravilhoso e Deus concedeu todas essas questões de graça para nós por um ato da sua misericórdia. Então precisamos nos aprofundar em Deus e se firmar na presença de Deus, sabendo que todas as nossas vidas, tudo o que fazemos na nossa vida é para a glória de Deus. Vamos fazer tudo para glorificar a Deus, amém? Vamos congregar com mais fé, fazer a obra com mais fé, respeitar uns aos outros, amar uns aos outros, amém, meus irmãos? E ter esses princípios da reforma em nossa vida de maneira profunda, amém? Buscando sempre na palavra de Deus, onde é a fonte da autoridade da igreja, a verdade do Senhor, para viver uma vida cada dia melhor, mais santa e mais fiel na presença de Deus, amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Graça e paz a todos. Deus abençoe.